Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito difícil para mim. Eu já tentei gravar esse vídeo umas 3 vezes para vocês, mas eu nunca consigo. Sempre me emociono muito durante a gravação e não consigo concluir. E eu nunca achei que eu teria coragem de vir aqui gravar este vídeo para vocês. Então, já chega curtindo esse vídeo, valorizando a colega, porque não vai ser fácil contar toda a verdade para vocês. E você que não é inscrito e veio pelo enunciado do vídeo, te convido a se inscrever aqui embaixo e vir fazer parte do canal e da família. Bom, turma, é um vídeo muito difícil, porque eu vim contar para vocês que durante muito, muito tempo mesmo, por muito mais de 20 anos, eu sentia vergonha do meu corpo. Eu tinha vergonha de tirar foto, eu não tinha paciência para escolher roupa, qualquer coisa estava bom para mim, porque nada ficava bom, então servindo eu trazia, não tinha muitas escolhas. Eu tinha vergonha até de sair para alguns lugares. Mas hoje eu tomei coragem de contar a minha história real para vocês. Espero muito que esse vídeo chegue até vocês, porque eu sei que aí do outro lado tem alguém que deve estar se sentindo exatamente assim, como eu me sentia. Como vocês sabem, eu cheguei aos meus 120 quilos. Não foi o meu peso máximo, porque esse não é o meu primeiro processo de emagrecimento. Como eu falei para vocês, eu tenho uma doença. Obesidade, gente, tem CID. Se tem CID, é uma doença que tem que ser tratada. Nós não podemos romantizar e aceitar a obesidade, assim como nós não aceitamos um câncer, diabetes, ou qualquer outra doença que tenha CID. Se nós estamos doentes, nós temos que tratar essa doença, nós temos que cuidar e olhar para ela sempre. E foi a partir daí, a partir desse meu terceiro processo de emagrecimento, que eu cheguei nos meus 120 quilos, em que eu consegui olhar para a minha doença, que eu comecei a me enxergar doente. Quando eu aceitei e entendi que eu sou uma pessoa doente e que eu tenho que tratar a minha doença para o resto da vida, foi que eu consegui sair da obesidade grau 3 e hoje ainda não cheguei no meu peso ideal. Hoje eu estou com 80 quilos e estou em sobrepeso, mas estou muito perto de alcançar o meu peso ideal e estou em busca dele também. Para muita gente, isso é só um número, mas para mim, isso significa sobrevivência. Representa noites chorando, tentativas frustradas. Gente, quantas e quantas vezes eu tentei. Como eu disse para vocês, já é o meu terceiro processo de emagrecimento. Teve uma época da minha vida que eu cheguei aos meus 147 quilos. Esse foi o auge do meu peso. E na época eu era mais jovem, meu metabolismo funcionando muito melhor. Eu consegui com algumas dietas cetogênica, low carb, em um ano eliminar muito peso e dos 147 eu consegui chegar ali nos 93 quilos, que foi o peso mínimo que eu consegui, mas também havia saído ali de uma obesidade grau 3, grau 2, estava ali na obesidade grau 1 e foi muito significativo para mim também. Consegui manter esse peso por aproximadamente uns 5 anos. Eu não tive um reganho muito rápido, mas daí, né, vieram alguns momentos da minha vida em que eu precisei cuidar de um outro lado e eu voltei a engordar. Eu precisei cuidar de um outro lado e
deixei de olhar para minha doença, porque naquela época eu ainda não me aceitava doente. Eu não entendia que a obesidade era doença. Então eu tive alguns problemas emocionais, algumas perdas e voltei a comer por emoção, compulsivamente. E voltei aos 120 quilos. E desta vez eu tentei, gente. Quantas e quantas vezes eu tentei fazer dieta novamente? Eu sabia o caminho, mas eu não conseguia mais. E eu acredito que nessa altura do campeonato foi um conjunto de fatores. Eu não tenho mais a mesma idade que eu tinha antes, né? Do meu último processo de emagrecimento, então eu acredito que isso também precisa ser visto e olhado com cuidado. Por isso que eu bato muito nessa tecla com vocês. O processo ele é individual. Nós somos diferentes, né? A gente precisa analisar todo o contexto. E como eu disse para vocês, a mim esses 120 quilos que eu cheguei novamente, não é só um número. Foi muito difícil. Eu passei por muitos pesos além desse peso durante todo o período que eu carreguei esses 120 quilos. Foi um cansaço silencioso, que muitas das vezes eu não desabafava, não falava com ninguém. Porque a vergonha é tanta que a gente tenta mostrar que estamos bem, que estamos felizes. E lá dentro a gente sabe que não está. Lá dentro do nosso íntimo, nós sabemos que não estamos, que não está tudo bem, que tem algo que precisa ser tratado. Talvez quem nunca tenha passado por isso não sabe, mas a obesidade, ela não dói só no corpo, ela dói na alma. Quantas vezes eu deixei de viver coisas simples, de ir a lugares por conta da minha obesidade. Então ela me impediu sim de viver algo que eu poderia ter vivido. Que se fosse hoje, com o peso que eu viveria, porque eu estou vivendo. E o mais difícil que eu passei é ouvir de pessoas que obesidade é preguiça. Mas quem disse isso para mim certamente não sabe quantas vezes eu tentei e caí. E quantas dores eu senti por tentar, tentar e não conseguir. Mas ainda bem que veio a virada de chave e as nossas queridinhas que nos ajudam em vários setores, principalmente na mente, né? Porque quando a gente precisa perder muito peso, a gente precisa de uma ajuda mental também. E as nossas queridinhas, que vocês sabem, né? A nossa medicação, ela é incrível. Porque antes de eu conhecer as nossas queridinhas, eu tentei. Comprei uma fórmula para emagrecer que eu não considero barato, né? Hoje, comparando com as Tears, é o que eu sempre falo para as minhas colegas. Quando elas falam, ah, a medicação é cara. Eu sempre digo, não é caro. Se você for fazer qualquer fórmula para emagrecer, você vai gastar aí R$ 600 por mês, né? Numa fórmula que vai durar aí 30 dias. Se você for analisar o valor das nossas queridinhas, elas duram aí 3 meses com valor menor e funcionam. Porque eu cheguei a comprar fórmula, gente, e não perder nenhum quilo. Nenhum quilo sequer. Ao meu ver, sai muito mais caro uma fórmula que não vai te ajudar a eliminar peso, a sair da obesidade, a tratar a sua doença. Como eu disse, eu investi numa fórmula que eu paguei R$ 600 e eu não perdi nem um quilo. Fui de pessoas que perdiam ali de 2 a 3 quilos no mês, mas que não tratava a doença, né, a obesidade. Então, para mim, Luciana, que estava ali pesando 120 quilos, que tinha uma jornada longa pela frente, ainda tem uma jornada pela frente, aquela fórmula não seria a solução, não seria o tratamento adequado para mim. De repente, para quem quer perder pouco peso, para quem precisa entrar em um vestido porque vai ser madrinha de casamento, eu acredito sim que é uma medicação que possa ajudar. Mas para mim não, porque no meu caso
eu preciso olhar para minha doença, eu preciso tratar a minha doença. Então, no meu caso, eu tive que fazer uma escolha de uma medicação que realmente iria me ajudar. E não só da medicação, como eu sempre falo para vocês. Eu mudei muita coisa no meu processo. Não foi do dia para a noite. Eu não acordo todos os dias motivada. Tem dias, gente, que eu coloco meu tênis e vou. Durante esses 8 meses, teve dias que eu errei, que eu não fui, que eu errei a alimentação, que eu não fui treinar, que eu não consegui olhar para mim. Tive recaídas no meio do meu processo e continuarei tendo. Mas eu acredito que a grande virada de chave no meu processo e na minha vida foi entender que a constância era o segredo. Eu posso cair, eu não posso desistir. Eu tenho que me levantar e continuar. Vai ter um dia que eu não vou acordar bem, não vou querer treinar. Esse dia eu vou respeitar o meu corpo e eu vou descansar. Eu vou dar para o meu corpo o que ele está pedindo. O que eu não posso é achar que o meu corpo precisa descansar todos os dias, porque ele não precisa, turma. É o contrário. O meu corpo precisa de movimento todos os dias. O de vez em quando é diferente do todo dia. O todo dia e a constância tem que ser na vida saudável. E isso eu falo de boas escolhas alimentares, de treino, porque uma hora eu vou tirar essa medicação. E o que precisa ficar para eu continuar cuidando da minha doença são os treinos e boas escolhas alimentares. Alimentação, gente, eu falo que a alimentação é 90% do processo. Porque por mais que você treine, faça tudo direitinho, se você sai ali uma semana inteirinha da sua alimentação, você não vai colher o resultado. Então, para mim, assim, o primordial é a alimentação. Depois vem o treino e depois a medicação. Claro que no meu caso, sem a medicação, eu não estava conseguindo fazer nada disso. Então, gente, vocês sabem que aqui eu falo a real. A medicação, ela foi incrível para mim, porque ela me ajudou realmente a virar essa chave, entender todo esse processo, tudo que eu precisava fazer. Eu precisava muito vir aqui falar sobre isso com vocês. Acho muito importante esse bate-papo real aqui com vocês, abrir meu coração para vocês. Meu processo não é fácil, porque eu venho aqui mostrando resultados para vocês e muitas pessoas absorvem só o lado bom. Embora eu já tenha aqui gravado o vlog do meu dia a dia para vocês, eu falo sempre a real nos meus vídeos, mas eu sempre trago bons resultados, porque graças a Deus eu estou tendo bons resultados com a medicação. Só que o processo todo não são flores, turma. Eu vejo o pessoal postando aí o antes, o depois, mas ninguém posta o durante. É muito difícil você encontrar aqui no YouTube ou nas redes vizinhas a jornada completa, o início, o meio e o fim. E aqui vocês vão encontrar. Aqui, como vocês sabem, eu relato para vocês tudo, desde o início do meu tratamento, o durante. E espero que vocês fiquem aqui comigo para acompanhar essa jornada incrível, que não acaba quando a gente bate a nossa meta de emagrecimento. Vai ter várias fases pós o emagrecimento e eu vou vir aqui compartilhar com vocês. Hoje, eu acredito que a maioria das pessoas não compartilham o durante, não mostra o durante do processo, porque, ao meu ver, o durante é o mais difícil. É a fase mais difícil, você ficar e permanecer ali, fazer boas escolhas, falar não. Muitas vezes nós precisamos falar não. Não é só não para comida, às vezes é não para uma socialização que vai te levar a erros na sua jornada.
Então não é fácil você falar não para as pessoas, falar não para momentos de socialização, mas durante toda a minha jornada eu precisei falar alguns nãos. E hoje eu estou no sobrepeso, mas sinceramente, a minha maior transformação não foi física, foi voltar a olhar no espelho, foi voltar a sentir confiança em mim mesma, foi voltar a conseguir viver coisas que eu não conseguia mais, que eu não estava conseguindo. Hoje eu falo para vocês, eu tenho mais energia, eu tenho mais autoestima, eu tenho mais vida. E ainda estou no processo. Porque, como vocês sabem, transformação não é mágica, é escolha diária. Se você está assistindo esse vídeo e se sente preso ou presa no seu corpo, eu quero que você saiba que você não precisa mudar do dia para a noite. Só começa. Começa porque a mudança e a transformação vai vir. Dê o primeiro passo. Saiba que eu achei por diversas vezes que eu não seria capaz, que eu não ia conseguir. E hoje eu estou aqui contando a minha história para vocês. E eu não perdi só peso, eu recuperei a minha vida. Essa foi a melhor coisa que eu já fiz por mim.